Olá, pessoal. Nessa videoaula, desculpa, eu vou fazer um exemplo de como a gente vai pré-dimensionar uma terça. E esse exemplo vai envolver desde o processo da escolha da, da telha até a escolha do perfil da terça, ok? Então, o exemplo é o seguinte: nós temos uma terça com um vão de 6 metros, sujeita, além do seu peso próprio, uma carga acidental de 0,25 kg por metro quadrado e uma pressão de vento de 1,06 kg por metro quadrado. A inclinação do telhado é de 15 graus. E foi dado que seja escolhido, né, isso foi restrito do projeto, uma telha trapezoidal de aço de 0,65 milímetros de espessura e 40 milímetros de altura da onda. Então, está aqui o projeto. Aqui nós temos o corte, o pórtico, né, em vista, e aqui nós temos a planta dessa cobertura e a gente pode ver o espaçamento, o vão, né, dos pórticos, tá? Então, aqui a gente espaçamento entre pórtico, né? E esse espaçamento entre pórtico é o vão da terça. Bom, então o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber a distância entre a terça e quantas terças que a gente vai precisar para esse telhado. Observe que aqui a gente tem um valor de 0,25 de carga acidental. Essa carga acidental, ela está sobre o telhado. E tem ainda um vento de pressão, a gente chama de vento sobre a pressão, que é um vento que está atuando de cima para baixo no telhado. E a gente precisa considerar um peso próprio para a terça e também o peso próprio da telha. Além disso, nós temos ainda os tirantes. Aqui, como deu 6 metros o vão, a gente precisa dispor de tirantes para reduzir o vão total da terça, porque a gente sabe que ela é submetida à flexão, e se a gente deixar esse vão livre, provavelmente esse elemento ele vai estar submetido a flexo ao FLT, né? Então, é flambagem lateral com torção. Então, a gente, para minimizar, evitar esse tipo de flambagem, a gente coloca esses tirantes, tá? Só para vocês lembrar. Então, vamos lá. Aqui eu já escrevi as ações que existem nessa terça, tá? Eu coloquei de forma geral e a gente vai precisar também dessas ações para a gente debater qual que vai ser a quantidade de apoios que a gente vai precisar para ter. Então, de cargas permanentes, nós temos os pesos próprios, que seria o peso próprio da telha, tá? Que eu chamei de PTL, que eu considerei um valor de 0,7 kN por metro quadrado. Gente, eu falei com vocês que dependendo da situação, se não tivesse a informação no catálogo da telha, vocês podem ir na NBR 6120, que tem lá o peso próprio de diversos elementos construtivos, tá? Então, podem consultar também essa norma. Esse valor aqui, como a minha telha é de 0,65 milímetros, na norma não tem. A norma ela começa com 0,5 milímetros e passa para 0,8, tá? Se quiser fazer uma média, uma ponderação, pode ser feito também. Então, eu adotei um valor de 0,07 kN por metro quadrado. Eu tenho que considerar também o peso próprio da terça, né, do perfil da terça e também do tirante. Eu chamei de PTT. Eu vou considerar um valor para os dois, porque eu ainda não sei qual que é o meu perfil que eu vou utilizar. E também para o tirante eu não sei. Então, eu vou supor uma carga para esses dois elementos. E eu vou supor de forma a elevar, né, essa carga, tá? Então, eu vou adotar aqui 0,10 kN por metro quadrado, ok? Bom, as cargas variáveis que nós temos é a carga acidental, CA, de 0,25 kN por metro quadrado. Essa carga acidental, ela está lá descrita na NBR 8800.
E como a gente não tem muita coisa a respeito da cobertura, e a gente não consegue, claro que tem alguns meios de prever, né, já comentei isso com vocês, dessa carga acidental ou sobrecarga, a gente adota o valor mínimo estabelecido na norma, que é 0,25, mas nada impede de vocês fazerem uma análise e adotar um valor para o projeto, tá? E o vento de sobrepressão, ou vento de pressão, eu vou chamar de VSB, então é um vento com valor positivo, que ele é de cima para baixo, de 1,06 kN por metro quadrado. Então, esse vento, ele está atuando de forma perpendicular à cobertura, tá? Ao telhado, à telha, tá? Em si. Então, por isso que eu esquematizei, né, a carga dele, que é essa setinha vermelha, dessa forma. Porque ele é perpendicular a essa superfície do telhado, tá? Isso é muito importante, porque percebam que as outras cargas, elas estão no sentido gravitacional, né? São cargas praticamente gravitacionais, principalmente a carga acidental também, ela entra nesse quesito. Então, elas são sempre de cima para baixo, atuando para o centro da Terra, tá? Então, elas ficam nessa configuração. Porém, tanto a telha quanto a terça, eles estão inclinados, conforme a inclinação prevista para o telhado, que é 15 graus. E a gente precisa da carga, que ele chamou aqui de QX, porque é ela que está atuando perpendicular a esses elementos. E é ela que a gente vai ter que utilizar. Então, vamos lá. Bom, então, para começar, a gente vai determinar o espaçamento entre as terças, tá? Eu vou colocar aqui. Piscando aqui só para saber onde está o meu cursor. Deixa eu aumentar o cursor aqui, senão eu não consigo ver. Então, vamos lá. Espaçamento. Oh, peraí. Primeira coisa que eu vou fazer é o espaçamento da terça, tá? Mas antes disso, eu preciso saber o carregamento na telha. Então, no carregamento da telha, a gente não precisa fazer a gente vai fazer duas combinações, tá? Eu já coloquei aqui essas combinações. A primeira delas, eu vou chamar de C1, que é a primeira hipótese, tá? Então, vou chamar de C1, primeira combinação, que vai ser a soma do carregamento, peso próprio do telhado, mais a carga acidental. Não vou considerar o vento aqui, até poderia fazer isso, né, que estaria, de certa forma, correto. A gente vai fazer essas duas situações também, tá? Fazer isso na próxima, tá? Vou colocar os dois, porque eles estão no mesmo sentido. Nesse próximo aqui, eu vou colocar ele aqui, tá? Vou deixar sem e vou colocar ele também, que aí a gente vai ter um aumento de carga bem considerável, tá? Bom, então vamos lá. Antes disso, essa carga que está na telha, ela tem que ser perpendicular à superfície da telha. E aqui, ó, essa aqui é a minha telha. E ela está com uma inclinação de 15 graus. E a carga gravitacional, né, o peso próprio da telha e a carga acidental, elas são gravitacionais. Então, elas são verticais, aqui ela tem, né, se fosse com esse eixo aqui, ela estava 90 graus, né? Então, o que acontece? Eu preciso dessa carga, dessas duas cargas, no caso, né, esteja perpendicular ao plano da telha. Então, eu já coloquei aqui, né, a configuração do ângulo, tá? Se a gente for fazer análise de ângulo, eu não vou fazer essa análise não, tá? Que não entra no mérito aqui. Mas esse ângulo, ele vai estar aqui na minha na geometria aqui. Então, eu tenho uma carga aqui na decomposição
uma carga aqui, né? X e Y, né? Se eu fosse colocar o eixo aqui. O que me interessa é essa carga aqui, que é ela que está perpendicular ao plano da telha. É ela que me interessa. Essa outra carga aqui, até coloquei o sentido dela errado, tá certo? O sentido dela é para baixo. Ela não me interessa, tá? Me interessa o que está perpendicular ao plano da telha, tá? Então, aqui, eu vou multiplicar a soma dessas cargas por cosseno de 15 graus, ok? Então, eu vou substituir os valores que nós temos. 0,07 mais 0,25 vezes cosseno de 15 graus, tá? Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar no resultado de 0,32 quilonewton por metro quadrado. Só que nas tabelas que a gente vai utilizar, a gente vai ter os valores em kgf, tá? Então, fazendo essa transformação... Opa, sai. Desculpa aqui, o valor não é esse não. É 309, tá, gente? Desculpa, vou errar. 0,309, tá? Esse é o valor correto. Bom, então, eu vou precisar transformar essa força em kgf, tá? Para entrar nas tabelas. Então, é só multiplicar por 10. Eu vou ter 30,9 kgf, ok? Por metro quadrado. Então, eu vou precisar entrar com essa carga dessa forma. A segunda hipótese é essa daqui, que eu vou chamar de C2, onde eu excluí a carga acidental e coloquei a carga de vento. Agora, a carga de vento ela já está perpendicular ao plano da telha. Então, eu entro com o valor inteiro dela aqui, que foi 1, deixa eu só colocar as letrinhas, né, para ficar certinho, bonitinho. Então, eu vou ter que entrar aqui com o peso próprio da telha, tá? E esse peso próprio, ele tem que ser multiplicado, né, por cosseno de 15 graus, né, porque eu quero ela perpendicular ao plano da telha, mais o vento de sobrepressão, né, atuando na telha. Então, vou substituir os valores aqui. O peso próprio da telha é 0,07 vezes cosseno de 15, mais o vento de sobrepressão, que é 1,06. Gente, vocês podem estar com uma dúvida a respeito da terça e do tirante. Não entra aqui o peso próprio da terça e do tirante, porque a telha está sobre esses elementos. A telha ela não está carregada com o peso próprio da terça e do tirante. Não faz sentido nenhum, tá? Aquela carga ali, a gente vai usar depois na verificação da terça, tá? Então, ela não entra nesse caso aqui agora. Então, fazendo a continha aí, nós vamos chegar no valor de 1,128 quilonewton por metro quadrado, transformando em kgf, nós vamos ter 112,8 kgf por metro quadrado. E a gente pode ter uma terceira hipótese, tá? Vou fazer aqui, que seria, né, essa hipótese aqui mais a sobrecarga, a carga acidental. Então, eu teria a soma, essa soma aqui em cima, 0,07 mais 0,25 vezes cosseno
de 15 graus, mais o vento de subpressão, 1,06. E aí, nós teríamos um valor de 1,417 quilonewton por metro quadrado. Isso vai dar 141,7 kgf por metro quadrado. Então, nós vamos ficar com essas três hipóteses aí. Coloquei essa terceira aqui. Então, eu vou só circular essas hipóteses, só para vocês, os valores, né? Só para vocês entenderem. Então, nós temos esse primeiro valor, nós temos esse, e aí vocês podem perguntar também a respeito das combinações, né? Por que aqui a gente não fez combinação? Porque a gente está falando de um elemento construtivo, nós não estamos falando de um elemento estrutural. Por isso que a gente não usa coeficientes de ponderação, tá? A gente está falando de telha, não estamos falando de perfil aqui, então a gente não fala daquelas combinações que vocês já viram em estruturas, tá? Aqui é simplesmente pegar e somar esses elementos, essas cargas, tá? Bom, então o que a gente tem que fazer? Para eu poder entrar na minha tabela, eu preciso que essa carga, eu preciso pegar o maior valor de carga, a maior solicitação. Então, se a gente for analisar esses três valores, a maior solicitação é essa terceira aqui. Então, o maior valor é esse aqui. Então, nós vamos abrir aqui a tabela de perfis. Desculpa, gente, catálogo de telha. Deixa eu só tirar aqui, transferir para o catálogo de telha, que é esse catálogo aqui. Bom, o que acontece? Eu já estou aqui no catálogo, né, de telha trapezoidal, né, 40, porque é a altura da onda. E aqui está a tabela para esse tipo de telha, né? Lembrando que é uma telha para cobertura, onde a flecha é L sobre 120, tá? Então, aqui já foi verificada essa questão da flecha, tá? Por isso tem esses valores de carga aqui, esses valores de vão, tá? Então, explicando novamente, o que eu falei na última aula, a chapa das telhas, tá? Elas ficam apoiadas na terça, né? E a gente representa com uma viga bem apoiada e faz a verificação da flecha. Aqui já foi feito isso, então aqui já tem algumas posições. Então, essa chapa é uma chapa única, né, em que eles verificaram com 2, 3 e 4 apoios. É claro que o comprimento dessa chapa vai variando, né, obviamente. Então, aqui tem as espessuras, né, da chapa, da telha, e aqui tem uns vãos, que seria esse vão entre os apoios, tá? Esse valor de vão é o valor máximo. Posso adotar um valor inferior a ele, um valor quebrado, para, né, dar certinho? Posso, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o meu valor que eu encontrei, o maior valor, que deu 141,7 kgf por metro quadrado, né? Que é o que a tabela aceita aqui, né? Que são esses valores internos aqui. Então, eu tenho que achar o valor mais próximo. O valor mais próximo aqui seria esse 147, né? Que daria um vão de 2,20, tá? Ou, né, 155, né? Que daria um vão de 240. É um vão máximo. Então, o que acontece? Eu tenho essa possibilidade de utilizar, lembrando que eu tenho que olhar na coluna, né, da espessura que eu estou analisando, né? A espessura da minha chapa é 0,65. Eu tenho que verificar
essa questão do vão para saber a quantidade de telha que eu vou precisar. Porque aqui, por exemplo, com 2 vãos, eu vou ter um comprimento total de 2,20 vezes 2, né? Ou seja, 4,40. E aí, isso vai me contabilizar quantas terças que eu vou precisar. Mas eu tenho que olhar a questão do meu projeto, tá? Então, no meu projeto, eu tenho o valor, né, da abertura do pórtico, né? E tenho 2 águas. Então, eu faço a verificação de uma água, né, que vai ser similar para do outro lado, vejo qual que é, né, o valor, a distância que eu tenho que cobrir, né, e faço a determinação desse valor de vão entre apoios. Se eu vou precisar usar 2 telhas ou uma telha, né? No caso, se eu adotasse essa de 4 apoios, eu posso adotar 2 telhas com 3 apoios, posso adotar 4 telhas de 2 apoios, enfim, eu posso fazer combinações desses tipos também, né, para poder cobrir toda a minha água, tá? Isso é importante. Então, vou destacar aqui para vocês os valores que a gente encontrou de telha, né? Então, a gente tem, só escrevendo no outro lá, tá? No catálogo. Bom, então, dito isso aqui, tá? Eu vou passar para outra tela. Eu já anotei essas informações. Bom, nessa tela aqui, o que a gente precisa avaliar? Essa questão das águas, tá? Então, aqui eu já trouxe a informação que a gente pegou do catálogo, né? Vão de 2,20, 2 e 3 apoios, e vão de 2,4 para 4 apoios, tá? Isso está em metros, ok, gente? Isso aqui está em metros. Esqueci de colocar metros aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a configuração de uma água nossa, que está com a inclinação de 15 graus. Então, esse vão aqui seria o vão, a abertura do nosso pórtico. E lá no enunciado, só para lembrar vocês, tinha a figurinha do pórtico. Deixa eu ver se tinha lá. Tá. E aí, o vão dele era de 24. Não sei se estava escrito lá, mas enfim. O vão total do pórtico, né? O pórtico ele tá assim, ok? Ele tem um vão de 24 metros, tá? Então, uma água, né, seria pegar 24 e dividir por 2, que vai dar 12 metros, ok? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então a gente consegue encontrar esse valor aqui, esse valor de L, que seria o valor em que vai ficar posicionado os apoios dessa telha. Então é esse valor que importa para a gente na hora dos cálculos. Então, como que a gente faz esse cálculo? Só relembrando de trigonometria, né? Seno, cosseno. No caso, como está o ângulo do lado desse comprimento aqui, eu vou usar seno, tá? Cosseno. O cosseno de 15 graus é igual a esse comprimento de 12, dividido pela hipotenusa, que no caso é o nosso valor de L. Então, L aqui
vai ser 12 dividido por cosseno de 45, de 15 graus, desculpa. Então, esse valor vai dar 12,423 metros. Por que eu coloco essas três casas? Porque normalmente não, estudo de aço, a gente trabalha com milímetros, tá? Então, é interessante colocar esses dados em milímetros, ok? Então, 12.423 milímetros, tá? É mais fácil trabalhar com isso. Então, eu coloco aqui, tá? 423 milímetros, ok? E aí, a gente pode determinar, né, quantos apoios que a gente vai utilizar, como que a gente vai segmentar, né, esses elementos nossos aí, tá? Se a gente utilizar 3 apoios, não vai ficar legal, tá? Uma telha só, não vai dar certo, tá? Porque nós temos um vão de máximo de 2,20, né? Então, se eu for dividir isso por 3 apoios, né? Só pegar o 12,423 e dividir por 2,20, né, que é o valor máximo, nós vamos observar que vai dar 5,6, ou seja, eu vou precisar aí de 6 apoios. Tá? Vou precisar de 6 apoios. Bom, muito apoio, né? Então, a gente pode tentar ver com de 4. Vamos ver quantos que a gente vai utilizar. 2,23 dividido por 2,40. Então, se eu dividir por 2,40 aqui, eu vou precisar de 5. Né? 5 vai dar 5,2, né? Eu redondo para baixo aqui, para 5. Precisar de 5. E aí, esse pode ser interessante, né? 5 vãos, tá? Precisar de 5 vãos de 2,40, tá? Então, eu vou ter uma telha cobrindo aqui com 4 apoios e vou precisar de uma telha cobrindo um único apoio, tá? Aí tanto faz como que vai ficar essa posição. Tanto faz como vai ficar, como que vai suceder isso aí, tá? Então aí eu tenho que ver se eu vou utilizar 2,40 mesmo. Porque se eu usar 2,40, vamos ver como que vai ficar isso aqui, né? 2,40 vezes 1, 2, 3, 4. 4. Vamos ver se vai dar próximo ao que a gente tem aí. Vai dar 9,6 metros. E aí vai ficar sobrando muito, né? Se a gente subtrair aqui, né? Então, não é interessante, né? A gente fazer isso. No caso, a gente teria que colocar mais um apoio. Não ficou legal, mas aí teria que colocar mais uma terça, tá? Para complementar a cobertura. Porque aí eu conseguiria com 2,40 vezes 1, 2, 3, 4, 5, chegar no nosso valor. 2,40 vezes 5 vai dar 12 metros. E ainda não fica legal porque é 12,423, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar um espaço aqui, tá?
da terça até a cumieira, né? Porque a terça ela não pode ficar no ponto onde cumila, né, as águas, tá? Isso é importante destacar, né? Então, a gente vai deixar com 2,40, ok? Porque aí a gente deixa esse 42,3 centímetros para cobrir com a cumieira, tá? E aí a gente deixa essa extremidade aqui, ó, com 0,423 metros, tá? Que aí deixa para a cumieira tampar. Então, a gente vai ficar, então, com uma telha com 4 apoios, mais uma telha. Bom, e aí a gente pode fechar essa telha com 3 apoios, né? Que aqui a gente fica com uma telha com 4 e uma com 3 apoios. Ok? Então a gente fecha assim, tá? Então vai ficar com 2 telhas de cada lado da água, tá? Pronto. Feito isso, a gente sabe qual que é o espaçamento entre as terças, que é 2,4. Agora a gente já pode fazer as verificações, né, e escolher qual tipo de perfil que a gente vai utilizar para essa terça, tá? Então vamos lá. A gente vai escolher o perfil escolha do perfil não, né? Pré-dimensionamento desse perfil através da altura. Como assim? Através da altura? Através da altura do perfil. Eu coloquei lá para vocês, numa aula, que a gente pré-dimensiona esses elementos através do valor D do perfil. Vai ser o valor do vão, dividido por 40, a L sobre 60. Então, nós temos dois parâmetros aqui. Então, L sobre 40, lembrando que esse valor de L é o vão da terça, tá? Então, é 6 metros, eu vou usar 6.000 milímetros, tá? Vou passar em milímetros. Vou dividir por 40, vou ter aqui 150 milímetros e tem o outro parâmetro, que é o vão dividido por 60, ok? Então, aqui eu vou ter 100 milímetros, tá? Um parâmetro inferior e um parâmetro superior, tá? Então, daqui, esse valor de D, eu consigo determinar, né, escolher um tipo de perfil que eu posso utilizar. E aí fica o meu critério escolher qual perfil que eu vou utilizar no meu projeto. No meu caso, eu vou escolher perfis dobrados, perfil U dobrado, tá? Então, vou escolher um perfil. Vou escolher um perfil U dobrado. E aonde que eu consigo determinar os valores, né, desse perfil? Vou olhar no catálogo, tá? E aí, eu vou mostrar um catálogo aqui para vocês. Na verdade, eu vou usar o meu programa, tá? Que eu utilizei para fazer o meu TCC. E aí eu tenho todos os tipos, eu tenho armazenado nesse Excel todos os tipos de perfil U dobrado e U enrijecido dobrado. Então, ele já vem com os parâmetros normativos da NBR 6.355. Então, os valores que eu tenho aqui são valores que a gente consegue encontrar em mercado, tá? Então, eu vou aqui escolher o perfil o simples, tá? E vou escolher o tipo de perfil que eu quero. Esse primeiro valor que aparece aqui é sempre o valor D, tá? Que, na verdade, tá BW, tá? Então,
esse é o meu valor de D. Vou escolher ele aqui. Eu vou escolher o 150. Vou escolher o 150. Isso é eu que escolho, tá, gente? Não tem um parâmetro. Vou escolher o 150 por 50 por 2. Ou seja, ele vai ter a altura de 250, ó, de 150, desculpa. Vai ter uma largura de 50, tá? E aqui a imagem não mudou, era para mudar. Não mudou, muda para perfil, tá? Simples. Bom, enfim. O que me interessa nessa configuração é esse valor aqui de ix, tá? Esse valor de ix eu vou precisar para fazer a verificação se esse perfil vai atender ou não a minha solicitação, tá? Eu preciso fazer a verificação da flecha desse perfil. E aí eu vou precisar da inércia em relação ao eixo ao eixo x, que é o maior valor entre x e y, tá? Então, vou pegar esse valor e vou fazer a verificação, tá bom? Então, eu vou até anotar esses dados para a gente usar nos nossos cálculos, tá? Ok. Então, eu vou... Aqui eu peguei de 250. Enfim, vou deixar esse valor mesmo, porque aí a gente faz os cálculos bonitinho, testa esse valor. Bom, beleza. Então, a gente vai voltar aqui para nossa tela, tá? Eu escolhi esse perfil dobrado, 150 por 50 por 2,25. 2,25 é a espessura da chapa do elemento, tá? Bom, perfeito. Eu já escolhi o elemento, sei o espaçamento entre as terças, agora eu preciso fazer a verificação da flecha. Então, vou fazer a verificação da flecha. Essa verificação é a mais importante, tá? Óbvio que eu tenho que fazer o dimensionamento também do perfil, né? Eu não posso ficar só nessa verificação da flecha. Mas ela vai me direcionar se eu posso continuar com esse perfil ou não. Então, a flecha máxima, ela é calculada com 5Q vezes L, o vão desse elemento, a quarta, vezes 384, módulo de elasticidade do aço e o momento de inércia. E eu tenho que verificar essa flecha, ela tem que ser menor ou igual à flecha limite para uma terça fletida de cobertura é L sobre 120. Ok? Então, como que eu vou determinar esse valor de Q? Porque agora eu estou falando de terça, tá? Então, o valor de Q, tá? Lembrando da configuração, né? Do perfil aqui, tá aqui, a telha, o perfil tá aqui. Eu tenho a carga aqui. E é essa carga perpendicular ao perfil que me importa, tá? E para eu fazer essa carga, lembrando lá das decomposições, né? A carga do peso próprio dos elementos, ela é assim, né? Eu tenho que multiplicar por cosseno de 15 graus, tá? Então, eu tenho que determinar esse valor de Q, que está até na figura como QX. Vou até deixar, né, para ficar fácil vocês identificarem. Esse QX, como é uma verificação de flecha, eu tenho que usar a combinação área de serviço. Por que eu estou usando uma combinação de serviço e não uma combinação última? Porque eu estou fazendo verificação de flecha. Flecha é deslocamento, isso é questão de estética, né, de serviço do elemento estrutural. Então, eu tenho que usar uma combinação de serviço e não uma combinação útil, porque a flecha não é um critério de ruptura
dessa peça, tá? Então, como que eu faço essa combinação de serviço? Vou chamar essa combinação de C, tá? E ela é o somatório das cargas permanentes mais a carga variável principal mais a somatória da carga variável vezes um fator de redução 1. Lembrando que o fator de redução da combinação normal é um fator 0. Né? Aqui é 1, tá? Toma cuidado com isso. Então, vou fazer a primeira hipótese, tá? Primeira hipótese, ela é a soma das cargas dos pesos próprios, tá? Peso próprio do telhado mais o peso próprio da terça mais o tirante vezes o cosseno de 15 graus. Vou colocar a sobrecarga como principal, mais o vento de sobrepressão vezes o fator de redução, que no caso do vento é 0,3. Bom, eu não vou substituir os valores, você já sabe os valores aí, então o resultado final vai dar 0,72 kN por metro quadrado. E a segunda combinação, hipótese, é quando o vento de sobrepressão for o principal. Então, faço novamente, a primeira parte se repete, os pesos próprios. Faço a soma com o vento, mais a sobrecarga. Lembrando que essa sobrecarga é de cobertura, então eu vou ter que multiplicar por cosseno aqui também, né? Vezes 0,6. Ah, aqui eu esqueci, tá, gente? Aqui tem que multiplicar por cosseno de 15 para ficar perpendicular ao eixo do elemento, tá? Então, C2, ele tem que ser igual a 1,37. 37 kN por metro quadrado. E aí, o que acontece? Eu tenho que adotar o maior valor. O maior valor é a segunda combinação, que deu 1,37. Ele é o maior. O que acontece é que essa carga, ela está em quilonewton por metro quadrado. Ainda não é o meu valor de QX. Porque o valor de QX, ele é um valor linear. É quilonewton por metro, né, ao longo do comprimento da terça. Então, eu tenho que pegar, para obter o QX mesmo, eu tenho que pegar essa combinação que tem o maior valor, que é por área, 1,37 kN por metro quadrado, e multiplicar por um valor do espaçamento entre terças, tá? Porque eu tenho aqui, ó, as minhas terças espaçadas, certo? Eu tenho o comprimento dela, o vão dela, que é 6 metros, e tem a distância entre eles, que é 2,4. Então, eu tenho a área aqui, esse valor de C2, ele está numa área aqui, que é 6 por 2,4. Então, para eu ter uma carga linear, eu preciso tirar um desses comprimentos. Então, vou tirar o de 2,4, que aí a carga fica sobre o eixo do elemento. Então, vou multiplicar por 2,4 essa carga. E assim, nós vamos obter um valor de QX de 3,29 kN por metro. Ok? Então, esse valor que tem que entrar nessa equação de flecha máxima.
tá? Lembrar de multiplicar esse espaçamento. Por isso que o espaçamento ele é tão importante para a gente determinar, tá? Além da questão da, da, da treliça, né? Depois, né? Então, esse é um parâmetro importante. Então, vou jogar aqui, substituir os valores, tá? Lembrar de colocar todos os valores com o mesmo, com a mesma unidade, tá? Tô trabalhando com quilonewton, né? Então, lembrar de fazer tudo isso. Aqui eu vou passar tudo para newton e metro, para ficar certinho. O vão é 6 metros, tá elevado à quarta. Dividido aqui por 384 vezes 200 vezes 10 a nona e 176,906 vezes 10 a menos 8. Ok? Passei tudo para quilonewton, para newton, né? Desculpa, e para metro. Então, deixei tudo compatibilizado e aí é só fazer a conta. Então, aqui o resultado deu 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros, ok? E eu tenho que comparar com o limite. O limite é o vão, eu vou colocar de 600, passar para centímetro, dividido por 120. Então, esse valor dá 5 centímetros. E aí, perceba que não respeita o sinal. Não respeita. Por quê? Porque a flecha máxima é maior que a flecha limite. Então, eu não posso usar esse perfil. O que eu faria nesse caso? Eu teria que mudar de perfil. E eu teria que mudar de perfil pensando nesse valor de x. Eu tenho que aumentar esse valor de x. Tem que aumentar a rigidez desse elemento, tá? Por que eu tenho que aumentar? Porque a gente tem que analisar a fórmula. Porque o valor de Q eu não consigo mudar. Ele não se altera, porque são essas cargas que estão atuando na minha terça. Eles não vão ser alterados. O L também não, que é o vão já previsto no projeto. E se eu mudar esse vão, vai ficar complicado. Então, não é interessante mexer nele, vamos deixar ele fixo. O que eu posso mudar, e que eu encontrei aqui, foi o perfil. É o único que eu consigo mudar, assim, de forma imediata. Então, eu tenho que mudar o IX. Então, eu tenho que utilizar um outro tipo de perfil. Eu posso fazer o quê? Aumentar a espessura, né? Eu posso aumentar a espessura, posso aumentar o valor da APA, né? Esse valor de 50. Eu tenho vários perfis. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, na minha planilha, tá? A gente tem vários perfis, vários. Olha aqui, eu posso ir mudando, ó, aqui, ó, com a espessura de 3, eu já tenho uma inércia de 230. Então, eu posso tentar usar esse valor e ver quanto que vai mudar essa flecha, tá? Mas, no caso, eu acho que vai ser pouco ainda. Eu vou colocar uma espessura de 8
talvez me atenda, né? 518, talvez reduza mais essa questão da flecha máxima, tá? Então, eu tenho que reduzir esse valor da flecha máxima. E como que eu faço isso? Aumentando a rigidez desse elemento. Por quê? Porque assim ele não vai fletir, tá? Feita essa verificação, né, feita essa alteração, eu faço o cálculo novamente da flecha e verifico. Se tiver ok, beleza, eu posso continuar com esse perfil. Lembrando que isso é uma verificação rasa, porque eu só estou verificando a flecha no estado limite de serviço. Eu ainda preciso fazer o dimensionamento dessa peça para a flexão, tá? Ainda preciso fazer essa verificação ainda, né, para realmente provar que o meu perfil ele vai passar. Mas eu não vou fazer isso, não vou entrar nesse mérito, né, porque a questão aqui é mesmo esse critério do pré-dimensionamento e essa verificação da flecha, que eu acho importante para vocês terem uma noção para o projeto de vocês, ok? Então, na próxima aula, a gente continua com o desdobramento, né, dos requisitos do galpão, tá? Esse é um dos requisitos, né, que é a terça, né? E depois a gente vê a questão do tirante, né? E também da treliça, ok? Então, até a próxima aula.